assim, né? Poxa, qualquer coisa pode me chamar. Ok, Olga, lá vamos nós. Respira fundo. Olá, Olga, tudo bem? Tudo bem, Lucimar? Graças a Deus, tudo tranquilo. E vocês aí do outro lado, todo mundo bem? Como vocês estão? Sentiu falta da gente? Nós voltamos. Voltamos, né? Quem é vivo sempre aparece. Sempre aparece. Que bom que nós estamos aqui. Nós estamos no programa Caminhos da Fé, transmitido no YouTube pelo canal Web TV de Ponta e pelo Facebook no canal Valdemar Maciel. Então, vocês que ainda não se inscreveram no canal, façam o favor de se inscrever para estarem nos acompanhando, receber a notificação quando a gente entrar no ar, dá uns likezinhos, viu? Vai lá, aperta os likes, quanto mais like para nós, melhor. E estejam com a gente até o final do programa, né, Olga? Com certeza. Então, nós vamos iniciar o nosso programa pedindo a unção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a gente tem que pedir, como nós falamos no último programa, né? Um dos últimos programas sobre os dons do Espírito Santo, que tudo que a gente for fazer, a partir do momento que Deus concede para nós o dom da vida, de abrirmos os olhos, então a gente tem que pedir a unção do Espírito Santo, porque com certeza, né, quando o Espírito Santo nos ilumina, nos guia, nos fala o que a gente tem que fazer, se a gente for obediente, nós vamos errar menos do que sem escutá-lo, né, sem seguir o que ele fala para nós. Então vamos começar o nosso programa fazendo essa oração, né, para que possamos falar nesse programa que a gente preparou. Lógico, né, também rezamos, entregamos para Deus, mas é Ele que vai fazer a obra dele aqui e nos usarmos como instrumento. Mas para isso nós vamos pedir a unção do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pedir também a intercessão de Nossa Senhora, nossa mãezinha do céu, que ela interceda pelo nosso programa, para que o filho dela possa nos usar como instrumento e que a gente fale aquilo que vocês precisam ouvir, que a gente também, né? Porque, né, Lucimar, com certeza a gente também aprende muito, né, com o nosso programa, né? Serve também para a nossa espiritualização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de começar a falar sobre o tema, eu quero mandar um abraço para Margarida, que no último programa, Lucimar, ela mandou uma mensagem. Nossa ouvinte e a gente não percebeu porque ela mandou no WhatsApp, mas eu encontrei com ela e ela falou que mandou a mensagem, né, mandou falar que gosta muito de nos assistir. Né? Então, ó, um beijão pra você, viu, Margarida? Obrigada. E continue nos assistindo. Então, hoje nós vamos falar sobre o que mesmo, Lucimar? Hoje o nosso tema é o sofrimento do cristão. O sofrimento do cristão. Então, vamos ver o que o nosso catecismo fala sobre o sofrimento do cristão. Então, nós vamos ver no parágrafo 1500 consequências e efeitos do sofrimento. Na página 412 do nosso Catecismo da Igreja Católica, né, que fala
todos os temas em questão, que você tiver dúvida, pode procurar aqui no Catecismo que você vai encontrar. 1500, parágrafo 1500, página 412. Misericórdia ou... Então, pode Amém ou misericórdia? Amém. A enfermidade na vida humana. A enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites e sua finitude. Toda doença pode fazer-nos entrever a morte. Então, gente, olha só. Existem muitas pessoas, talvez até cada um de nós, eu, não sei a Lucimar, mas às vezes quando a gente é mais nova, a gente pensa que a gente tem tudo, que a gente tem saúde, que a gente tem as coisas materiais e que a gente nunca vai passar pelo sofrimento, né? Que a vida é só que tá tudo bom, que tá tudo bom, né? Mas aqui fala, né, que na doença o homem experimenta sua impotência. Então, quando vem a doença, é que a gente vê, né, que a gente é impotente, que a gente é limitado. E às vezes isso causa um grande sofrimento, porque a gente não está preparado. Então a gente tem que se preparar, né? Saber que todos nós vamos passar um dia por uma doença, por um sofrimento. Vocês vão ver depois que a gente vai falar sobre isso, que existem vários tipos de sofrimento. Mas aqui já está falando sobre a doença, que nos torna impotente, que a gente percebe que quando a gente está numa cama de hospital, né, a gente está lá sem poder mexer por causa de um corte grande, né, por causa de uma cirurgia, né? A gente percebe que a gente é um nada, né? É limitado. Então, é um tipo de sofrimento a doença. Bom, nós temos também outra página do nosso catecismo, no parágrafo 1502 da página 412, 1502 da página 412. Na mesma página. Isso. Temos aqui, o enfermo diante de Deus. O homem do Antigo Testamento vive a doença diante de Deus. É diante de Deus que ele faz sua queixa sobre a enfermidade. E é dele, o Senhor da vida e da morte, quem implora a cura. A enfermidade se torna caminho de conversão, e o perdão de Deus dá início à cura. Israel chega à conclusão de que a doença, de uma forma misteriosa, está ligada ao pecado e ao mal, e que a fidelidade a Deus, segundo sua lei, dá a vida. Porque eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Êxodo 15, 26. O profeta entrevê que o sofrimento também pode ser num sentido redentor para o pecado dos outros. Finalmente, Isaías anuncia que Deus fará chegar um tempo para Sião em que toda falta será perdoada e toda doença será curada. Então aqui, nesse trecho está falando sobre o homem estando enfermo e procurando a Deus pedindo a cura. E é isso que nós temos que fazer. Nós vamos ao médico, a gente toma um remédio, mas temos que pedir a Deus também, que no momento certo, não é nosso momento, amanhã eu quero estar bonzinho para ficar em pé e andar, não, é no momento de Deus que Ele nos dê a cura. E que nós, quando fala assim que nossa enfermidade está ligada ao pecado, é a nossa condição de pecador, no geral. Não é dizer assim, fulano cometeu um pecado, por isso que ele está doente. Não. É a nossa, como pecador, nós viemos para esse mundo, e esse mundo tem sofrimento com enfermidade e uma série de outros sofrimentos. Então, é uma coisa que é inerente à nossa vida, como a Olga falou, não é igual, principalmente os jovens, né, que acham que a vida é só curtir, aproveitar. Não. Que então, nada vai acontecer com eles, acham mesmo, que são super-heróis. São imortais, né? Então, nós estamos ligados a essa questão da angústia, do sofrimento. E temos também o parágrafo 1505, da página 413, na próxima página, que diz o seguinte, 1505, né? Que diz o seguinte: comovido com tanto sofrimento, Cristo não apenas se deixa tocar pelos doentes, mas assume suas misérias. Ele levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Não curou todos os enfermos, suas curas eram sinais da vinda do reino de Deus. Anunciavam uma cura mais radical, a vitória sobre o pecado e a morte por sua Páscoa.
Na cruz, Cristo tomou sobre si todo o peso do mal e tirou o pecado do mundo. João 1,27. A enfermidade não é mais do que uma consequência do pecado. Por sua paixão e morte na cruz, Cristo deu um novo sentido ao sofrimento, que doravante pode configurar-nos com Ele e unirmos à sua paixão redentora. Então aqui está chamando a atenção para o sofrimento de Jesus Cristo. E quando Ele veio, esteve aqui no mundo, Ele curou alguns, Ele não curou todo mundo. Porque Ele queria, a cura dele era para chamar a atenção para a vinda do reino de Deus. E também dizer que quem está com os dois pés nessa terra pode vir a sofrer e que o sofrimento tem, assim, faz parte da nossa vida terrena. Né? Se ele tivesse curado todo mundo, o objetivo dele não é curar todo o sofrimento, mas mostrar para as pessoas que existe um Deus e é que é com esse Deus que você fortalece o seu coração para passar por essas situações. Bom, e temos agora então mais um trecho, né? Sobre o sofrimento de Jesus, mais um trecho do nosso catecismo da Igreja Católica. Está na página 161, parágrafo 572. A Igreja permanece fiel à interpretação de todas as Escrituras, dada por Jesus mesmo antes e também depois de sua Páscoa. Não era preciso que Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Lucas 24, 26. Os sofrimentos de Jesus tomaram sua forma histórica concreta pelo fato de ele ter sido rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, Marcos 8:31, que o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, Mateus 20:19. Então a igreja até hoje, como fala aqui, permanece fiel à interpretação de todas as escrituras. Então a igreja tem os tempos, né? Então no tempo da Páscoa, no tempo da Quaresma, a gente relembra, né, esse sofrimento de Jesus, mas depois vem a sua Páscoa, né? Que ele ressuscita, mas ele passa pelo sofrimento, porque como diz aqui, aquelas pessoas, os anciãos, os escribas, eles tinham medo, né, de que Jesus tomasse conta, né, que o povo estava seguindo Jesus. Então eles achavam que Jesus era um bandoleiro, queria tomar o trono, o poder. Uma revolução. Então fizeram tudo isso e levaram até ele ser crucificado, né, que foi um grande sofrimento, porque Jesus era Deus, mas era também homem, 100% Deus e 100% homem. Então ele também sentiu dor, né? Fala, nossa, se a gente for ler com bastante atenção, é muito sofrimento que Jesus passa, né, na crucifixão dele. Então Jesus passou pelo sofrimento, mas ele passou sem ter culpa de nada, sem ter pecado. Ele só fez o bem, né? Enquanto que a gente passa por alguns sofrimentos, né, que a gente vai ver aqui adiante no programa, que para nós é um grande sofrimento, não tem nem comparação com o sofrimento de Jesus. Justamente. Bom, então aqui, pegando agora um texto da Canção Nova, sofrimento na vida do cristão. Pergunta-se, qual é o seu sofrimento atual? Talvez seja um sofrimento físico, moral, espiritual, ou talvez seja uma crise que você esteja vivendo no seu casamento, uma crise financeira, ou uma enfermidade, ou até mesmo a perda de alguém muito querido. Mas seja o que for, não perca tempo em oferecer tudo isso e faça dessa situação uma matéria-prima para o seu crescimento espiritual e psicológico. Porque quando nós sofremos, a nossa tendência é nos fecharmos em nós mesmos, pensando que o nosso sofrimento é o maior do mundo. E muitas vezes nos esquecemos de olhar para o lado e ver que há pessoas cujo sofrimento é muito muito maior ao nosso redor. Isso aí é muito, muito fácil de você ver essa situação. Quando você vê umas pessoas que às vezes estão passando por alguma situação, doença, ou a perda de alguém, e a pessoa acha que ele é o primeiro e é o último que aconteceu aquilo, que adoeceu, que perdeu alguém, e sendo que às vezes você olhando ao nosso redor, a gente vê pessoas que estão sofrendo muito mais, num grau muito maior, estão vivendo. Então nós não temos o direito
de simplesmente nos fecharmos em nós mesmos, não querer seguir a vida, não se importar com quem está à nossa volta, né? Porque às vezes a gente perde um ente querido, mas a gente tem outros à nossa volta que quer ver Precisa da gente, quer ver a gente dar um sorriso. E é isso que Deus quer da gente, que a gente continue a nossa jornada. E com relação à doença, uma situação assim, nós temos que aceitar aquela situação, aquela cruz, o que foi nos imposta, e seguir com a nossa vida, procurando a Deus para nos dar a devida força para enfrentar aquele momento, né? Também podemos cair num sentimento de autopiedade, querendo chamar a atenção de todos para o nosso sofrimento. Contudo, isso não é uma maneira sábia de se viver com eficácia esse momento de dor, para que se possa colher os devidos frutos que ele pode nos trazer. Porque esse aqui é o grande mal, e muitas vezes as pessoas sofrem muito assim, com uma tristeza muito grande, por situações de sofrimento. E não é isso que Deus quer da gente. Nós somos falhos, nós somos impotentes, porém, quando a gente pede a Deus, através da oração, do jejum, da penitência, né, a gente procura Deus, vamos à igreja e pede, Ele nos acolhe, nos carrega nos braços para a gente poder enfrentar essa situação e continuar vivendo. Então Ele não quer que a gente tenha esses sentimentos de autopiedade. Minha vida, eu conheço pessoas assim que passaram por um luto tem mais de 30 anos e até hoje nunca saiu desse luto. Nunca procurou a Deus para poder, porque é só Deus, né, que nos ajuda nessa situação. Não pediu ajuda para Deus, ou às vezes até uma ajuda para os profissionais, e está vivendo aquela situação do dia que perdeu aquela pessoa querida. Isso não é o que Deus quer para a gente. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós temos que continuar vivendo, né, até o dia que Deus nos chamar. Aí tem um exemplo aqui, uma historinha que diz que uma pessoa deu uma crise de apendicite, uma pessoa até religiosa, e foi para o hospital, e lá a pessoa começou a ficar numa tristeza, porque igual eu estava comentando com Olga, o local de hospital é um lugar muito depressivo, né? A gente fica lá, a vida está seguindo, a gente fica ali parado, né? E de repente você fica triste, e essa pessoa não conseguia nem rezar, você vê, né? Com tanto tempo sobrando, ele não conseguia rezar. E aí o que aconteceu? Um dia uma freira foi fazer uma visita, né, para ele, ficou poucos dias, 5, 6 dias, e falou para ele, olha o que ela disse para ele. A melhor oração é o sofrimento. Ofereça tudo isso pelo que você está passando a Deus, e disso Ele vai tirar um bem muito maior. E de fato, essa pessoa, né, melhorou. Para ele foi uma lição de humildade, né, de que ele tem que procurar Deus nesses momentos difíceis. E que ele não era nada, e que tinham pessoas que estavam sofrendo muito mais do que ele, porque tem pessoas que entram no hospital e não sabem nem quando vão sair. Às vezes a gente fica 2, 3 dias, a gente fica numa agonia terrível, né? E aqueles irmãos que estão lá e vem, entra e sai. Então tudo isso a gente tem que pensar, né? Então, gente, tem uma história, né, que conta que um homem, ele estava cansado pelo peso da sua cruz, aí ele ficava cortando essa cruz, né, aos poucos. Mas quando chegou no fim da sua vida, ele precisou da cruz para atravessar um abismo que o levaria ao céu, né? Então ele foi pegar a cruz, e quando ele colocou a cruz para atravessar o abismo, o tamanho da cruz não deu para fazer uma ponte, né, de um lado para o outro. Aí ele não conseguiu ir para o céu, né, não conseguiu atravessar, porque ele tinha cortado a sua cruz aos poucos. Então é uma historinha assim que mostra pra gente que todos nós temos as nossas cruzes. Quando Jesus veio ao mundo, né, quando ele pregava, fazia suas pregações, ele não prometeu coisas fantásticas, ele não prometeu riquezas, ele não prometeu casas boas, carro zero, ele não prometeu que você ia ser perfeito, né, que nunca ia passar por sofrimento. Na verdade, a única coisa que ele prometeu foi a cruz mesmo, para você chegar ao céu. Então, se a forma da gente
cortar a nossa cruz é quando a gente não aceita as provações, não aceita os sofrimentos, né, que a gente passa, fica revoltado, né, não se cuida, entrega a doença, né, não vê outra perspectiva, né, não procura tratamento, não procura Deus, né, perde a fé. Então tudo isso é uma forma de você cortar a sua cruz, porque você começa a ficar aquela pessoa que não acredita em nada, começa a maltratar os outros, e aí você começa a pecar, né, a não fazer a vontade de Deus. Se você não está se cuidando, você não está fazendo a vontade de Deus, porque ele fala que quer que a gente tenha vida e vida em abundância. O corpo é o templo de Deus, né? Então a gente tem que cuidar do nosso corpo. Cuidar do nosso corpo, né? E Deus quer que a gente tenha vida em abundância. Então, para ter a vida em abundância, a gente tem que cuidar da nossa saúde. E cuidar do corpo é você não maltratar ele. Como é que você maltrata o corpo? Ingerindo bebidas alcoólicas em excesso, você fazendo uso de cigarros, de drogas, de tudo quanto você está estragando o seu organismo, né? Então não é isso que Deus quer pra gente, a gente tem que cuidar. E outra coisa também, serve de alerta, cuidado com os convites, né, para participar de certos grupos, de certas seitas e tudo que promete só coisa boa, né? Melhoria financeira, você vai isso, vai conseguir. Jesus não está prometendo prometeu isso. Então, logicamente, isso, né? Talvez esses locais não sejam os lugares onde Jesus está, né? Tem que parar para pensar um pouquinho nisso. Né? Então, aqui a conclusão dessa historinha, né, diz que se você cortar a sua cruz hoje, você vai precisar dela inteira amanhã, como o Senhor precisou. Isso. Pois irá precisar dos méritos alcançados por intermédio dela. Então, gente, cada um de nós, como diz aqui no texto, precisamos assumir com amor e fidelidade a nossa cruz de cada dia, levá-la até o fim, contando sempre com a graça de Deus. No Catecismo, no parágrafo 2015, diz assim: o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncias e sem combate espiritual. Então, aqui a gente pode relembrar todas as pessoas, todos os mártires que a gente tem na igreja, na nossa igreja, o nome dela é São Sebastião, né? Por causa do mártir São Sebastião. Todos eles passaram por grandes sofrimentos, né? Deram a própria vida para não negar a fé em Cristo. Então, não adianta, né? Todos nós temos uma cruz para ser carregada. Santa Rosa de Lima, que também foi uma grande santa, diz assim: fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. Então a historinha também aqui Santa Rosa de Lima está falando sobre a própria história do homem. Ele cortou a cruz, aí não tinha como subir lá para o céu, né? Atravessar a pontezinha, o abismo lá para chegar ao céu. Também o apóstolo São Paulo, que a gente comemorou recentemente, né? São Pedro e São Paulo, com respeito ao sofrimento, ele diz: tenho para mim que os sofrimentos do presente não têm comparação com a glória futura que nos deve ser manifestada. Romanos 8, 29. Então é essa fé que a gente tem que ter. Que tudo isso aqui é uma passagem, né? Tudo é passageiro aqui. Não é, nós não nascemos para aqui, a gente nasceu para o céu, para a morada. Jesus, ele promete uma morada para nós. E essa morada é que a gente tem que conquistar, né? Através da fé, de boas obras, do amor. Ou seja, fazer o que ele fez, que ele só amou, né? Só amou. Ele sofreu, mas ele amou. Cristo é o grande modelo para todos que sofrem. Não podemos nunca esquecer que Jesus Cristo foi e é o grande modelo para todos os que sofrem, pois como ninguém soube sofrer. Então, como eu falei, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então, tudo aquilo que ele passou na flagelação, na coroação de espinhos, ele sofreu, ele sentiu dor, né? Sangue, né? Fala que antes mesmo dele ser pego pelos soldados, ele suou sangue, tanta angústia que ele ficou, né? Então ele tinha, né, o sofrimento igual ao nosso. Ele sofreu aquele flagelo
como um ser humano. Então ele sofreu bastante. É olhando para Cristo crucificado que encontramos sentido para os nossos sofrimentos. Só olhando para o mistério da cruz é que vamos encontrar forças e paciência para acolher e conviver com os nossos sofrimentos. Então, quando você está achando que sua cruz está muito pesada, que você está com grande sofrimento, né? Porque igual nós falamos, o sofrimento de uma pessoa, né? Às vezes ele está passando por um problema lá, para você é banal, né? Aquilo ali, né? Mas cada um sabe o que é o seu, né? Sofrimento. Mas qualquer um de nós, qualquer sofrimento que nós estejamos passando, a gente vai olhar para a cruz de Cristo. Então, todo cristão deveria ter uma cruz na sua casa, para poder, na hora, nesse momento que você está lá reclamando, desesperado, você olha para a cruz. Só que não é só a cruz, a madeira, não. Tem que ter o Cristo lá pregado nela, né? Para você lembrar o quanto ele nos amou e o quanto que ele sofreu por cada um de nós, pelos nossos pecados. E aí você vai ver que o seu sofrimento, o meu sofrimento, em comparação ao que Cristo passou, não é nada. Para se poder perceber a verdadeira resposta do porquê do sofrimento, devemos voltar nossa atenção para a revelação do amor divino, fonte última do sentido de tudo aquilo que existe. Então, o amor de Deus é tão grande que ele entregou o seu próprio Filho para ser pregado numa cruz para nos salvar. O amor é a fonte mais plena para a resposta da pergunta acerca do sentido do sofrimento. Esta resposta foi dada por Deus ao homem na cruz de Jesus Cristo. Isso é um trecho da carta apostólica Salvifici Dolores, de João Paulo II. Caríssimos, não vos perturbeis com o fogo da provação, como se vos acontecesse coisas extraordinárias. Muito pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo. Isto está na primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 12. Então aqui, gente, a gente tem que se alegrar com o sofrimento, porque ele é a escada, como diz Santa Rosa de Lima, para a gente alcançar o céu, né? Para a gente um dia contemplar a face de Deus, onde não haverá mais nenhum tipo de sofrimento. Mas para isso acontecer, a gente tem que renunciar a coisas que não agradam a Deus e não ficar com lamúrias, se lamentando, né? Ah, por que isso, por que aquilo? É lógico que nós somos humanos, limitados, então cada um de nós, às vezes, em certos momentos, a gente cai e às vezes a gente pensa nisso, né? Ah, por que isso está acontecendo comigo? Não é mesmo? Mas se a gente for analisar, às vezes isso acontece porque às vezes a gente não escutou a Deus, a gente não prestou atenção no que era melhor pra gente. Aí por isso acontece, quando a gente negligencia não ir ao médico para cuidar, quando a gente sente uma dor, quando a gente sente alguma coisa. Então às vezes o sofrimento vem porque a gente negligencia, a gente não faz a nossa parte, não está se cuidando. E nós somos templo de Deus, a gente tem que se cuidar. A Olga falou isso aí, eu lembrei de um exemplo que a gente passou, eu passei com meu marido, nós fomos fazer uma visita, fomos fazer uma visita para um parente nosso que estava com um problema de depressão. E lá reuniu a família, muita gente foi lá visitar, fizeram uma reunião, e junto lá tinha um casal. E esse casal, meu marido conversando com ele, né, descobriu que o homem que estava lá, né, ele estava fazendo um tratamento, ele teve um diagnóstico de um câncer muito agressivo, estava fazendo um tratamento em Barreto, São Paulo. E como o tratamento é muito agressivo, ele maltrata muito o corpo. Então a pessoa tem que parar um determinado tempo para o corpo conseguir suportar aquilo e para poder depois retomar o tratamento. Não tinha finalizado. E aí meu marido conversando com ele, ele contou, né, que ele voltou de Barretos, ele estava em outra cidade onde nós estávamos, em outro estado. E que ele foi lá também fazer essa visita, estava lá junto com a gente. Aí isso aqui para mim eu fiquei pensando, né? E ele também é uma pessoa assim, a gente vê que ele tem muita confiança em Deus, né?
nesse tratamento, porque ele não tem nenhum prognóstico quando ele vai ficar curado, se ele vai ficar curado, e vai ter que sair, largar a família dele e voltar para um novo tratamento numa cidade diferente, onde ele fica num alojamento e tudo. E eu fiquei fazendo um paralelo, não que sofrimentos e sofrimentos têm peso, mas querendo dizer o seguinte, muitas vezes a gente pensa que o sofrimento da gente é o pior do mundo, e às vezes uma pessoa que tem um sofrimento, está sofrendo muito mais do que a gente, ele ainda se põe a posto, ele se levanta e vai dar um apoio para uma outra pessoa. Então a gente nunca está tão ruim, sofrendo tanto, com os maiores problemas do mundo, que você não possa levantar do lugar e ajudar e apoiar e ouvir o que as outras pessoas estão passando. A gente não ficar guardado no nosso mundinho e achando que a gente é o sofredor do mundo. Ninguém tem um sofrimento igual o meu. Então não é assim. Então a gente tem que parar para pensar e não ter essa questão dessa autopiedade e coitado de mim, não. Deus colocou a cruz conforme nós conseguimos carregar. E a gente fala assim, mas você fala porque você não tem isso, mas a gente não sabe em que momento da vida a gente vai passar pelo mesmo sofrimento que você hoje está passando, ou às vezes um sofrimento até maior. Então a gente tem já que começar a rezar, pedir a Deus para nos dar a fortaleza, né? Nós falamos de Divino Espírito Santo, né? Os dons, para suportar o que a gente, botou os dois pezinhos aqui na terra, um momento ou em outro a gente vai passar por sofrimento. Né? Verdade. Então a gente vai dar um tempinho só para vocês ouvirem uma música, a gente tomar uma água, vocês esticar as pernas, mas não vai passear na casa não. Fica por aí que agora nós estamos de volta para você nos acompanhar, tá bom? Até mais. Até mais. Peraí, vou caçar a música, né? Vou tentar pegar a música aqui. A túnica de Cristo. A túnica de Cristo foi tecida por Maria, com linhas de ouro fino, vermelho cor de amor, com verde de esperança, sorrindo ela tecia, com linhas de saudade, violeta cor da dor. Túnica de Cristo, sem corte, sem costura, túnica de Cristo, que alguém quis repartir, ó túnica sagrada, feita por mão tão pura. Túnica de Cristo, quem dera eu te vestir. A túnica de Cristo foi lavada por Maria, com lágrimas sentidas, cristais para enfeitar, com linhas de silêncio, fez bordado que só via quem fosse bom discípulo e já soubesse amar. Túnica de Cristo, no peito um coração, nos ombros uma cruz, com fios a luzir, ó túnica tão santa, tecida por tal mão. Túnica de Cristo, quem dera eu te vestir. A túnica de Cristo foi guardada por Maria na arca preciosa de suas puras mãos. No céu ela faz túnicas tão lindas, quem diria, e oferece àqueles que aqui foram irmãos. Túnica de Cristo, de paz e de alegria, túnica querida, me fazes prosseguir, ó túnica de Deus, tecida por Maria. Olá, estamos de volta. Estamos de volta. E aí, vocês tomaram a água? Vamos lá para a nossa segunda parte. Bom, então vamos lá, continuando. Morrer com Cristo pelo sofrimento para ressuscitar com Ele. São Paulo diz em sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 8:
Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele. Morrer com Cristo é trilhar o mesmo caminho que Ele trilhou e tomar a sua cruz e levá-la até o fim, igual a gente estava falando. E aí, para rechear essa colocação, nós temos uma historinha aqui, que é a do grão de trigo. Tinha um grão de trigo que sofria muitíssimo por causa da umidade do terreno em que se encontrava, o qual em breve estaria completamente encharcado. E como se não bastasse, um trator no campo passou e enterrou o grãozinho no chão. E a água, pouco a pouco, penetrava pelo seu corpo, atravessando da cabeça aos pés. Reclamava o pobre grão quando ouviu uma voz forte que lhe disse: procure ter confiança e não tenha medo algum. É preciso que você morra para poder nascer outra vez. Aí ele perguntava: quem é você? Perguntou o grãozinho, né? E a voz respondeu: eu sou aquele que o criou e agora quero criá-lo outra vez. Essa história resume-se no seguinte: se o grão de trigo não morrer, e isso requer muito sofrimento e muita renúncia, não poderá germinar, florescer e frutificar. Porque é interessante, nos momentos de sofrimento, no geral, as pessoas, igual a gente falou, as pessoas se desligam muito dessas questões materiais, né? Não sofre porque não pode trocar o celular por um iPhone tal. Não sofre porque não pode comprar uma roupa, porque a pessoa está preocupando com um bem maior, que é a sua saúde, muitas vezes, né? Quando é questão de saúde, né? Então, tudo isso mostra o seguinte, que nós temos que quando a gente sofre, a gente acaba parando para pensar na sua vida, aquelas picuinhas, aquelas mágoas, aquelas bobagens, a gente vai largando para lá, porque a gente não tem tempo para isso. Então, queira ou não queira, é uma forma da gente se purificar, da gente melhorar como pessoa, a gente ter mais tolerância, aceitar mais o outro. De repente, aquela pessoa que a gente não tem tanta afinidade, aquela pessoa se achega a gente e nos conforta, e você vê que a pessoa se faz presente, a gente muda até a maneira como a gente olha para aquela pessoa, a arrogância, a prepotência, tudo isso aí vai minimizando quando não acaba. Então essas situações servem como uma forma de purificação, né? E aí a gente volta a falar. Mas o que significa sofrer? Segundo o dicionário da língua portuguesa, sofrer significa sentir, padecer, experimentar, passar, suportar, tolerar, ter dores, ser atormentado. Para muitos, o sofrimento é algo ruim, sem sentido, experimentado pelos fracos. Vários filósofos enxergam o sofrimento como um sentimento ou fruto de escolhas que causam dor, desolação, angústia, falta de confiança e que apenas prejudicam o sujeito condenado a sofrer. Mas não é por aí, né? Muitas vezes a gente às vezes a gente procura o sofrimento, né? A gente não se cuida e acaba acontecendo. Mas muitas vezes as situações ocorrem, né? E é nessa situação de coisas ruins que ocorrem que a gente tem que a gente comentou já, que a gente tem que tentar se purificar, se tornar uma pessoa melhor quando passar, porque vai passar. Todas essas situações um dia vai acabar e vai passar, não é não? Exatamente. Aí a gente questiona, né? Tem essas questões. Como encaramos o sofrimento, as dificuldades, os fracassos? Então, cada pessoa tem uma maneira, né, com certeza, de encarar tudo isso, né? O sofrimento, as dificuldades e os fracassos. Então, dependendo como você vive, da sua fé, você vai encarar de um jeito. Se você não tem fé, se você não acredita em Deus, não acredita que Jesus veio para nos libertar, para nos salvar, se você não tem uma vida de oração, se você não participa de uma igreja, né, para você se alimentar da palavra de Deus, você vai enfrentar de um jeito, né? Mas se você faz isso, você vai enfrentar de outro jeito. Cada um vai ter um jeito de enfrentar tudo isso. Continuando aí o texto. A dor é fato, faz parte da vida, assim como a alegria e o prazer. Já pensou se aqui a gente tivesse só alegria e prazer, a gente nem ia dar muito valor, né? Não, ninguém ia enjoar. Ia enjoar. Exatamente. Então tem pessoas
que tem tudo, a gente conhece, gente, a gente sabe de vários casos de pessoas que têm tudo, né, que pode comprar o que ela quer, mas no entanto, ela sofre. Tem sofrimento. Aí a gente pensa assim, mas como? Mas existe. O sofrimento A não é gente só para conhece os pessoas pobres coitados, assim. não. Tem Não. pessoas que aparentemente vivem muito bem e têm grandes sofrimentos. Exatamente. Cabe ao sujeito saber o que fazer a partir da dor. Qual sentido quer dar para o seu sofrer. Ora, o desafio do cristão é transformar a dor em alegria. É descobrir o milagre onde parece impossível. É sonhar em meio às trevas, é ter fé na incredulidade, acreditar na vitória após as tribulações. É ver a vida com o coração e fazer das coisas simples 1000 motivos para sorrir. É crer que após a tempestade vem a bonança. Gente, isso aqui me lembrou o que está acontecendo, né? Ainda está, né, com o pessoal, o povo lá do sul. Sim. Gente, quando a gente vê aquelas imagens daquelas casas, né, submersas, né, aquela lama quando parou mais as chuvas, e aquele povo, tanta gente dando depoimento, acreditando, agora é seguir em frente. É pensar, né, o tanto que a gente reclama. A gente tem aqui, por exemplo, onde a gente, no local que a gente mora, por exemplo, no que a gente mora no centro-oeste, né, no meio mesmo do mapa do Brasil, né? Então, a gente mora numa cidade que é no entorno de Brasília, então aqui não tem enchente. Nossa, um clima bom, não é, Lucimar? Então, quando a gente ainda reclama, às vezes começa a fazer um pouco de frio, a gente reclama, faz muito calor, a gente reclama. Agora, imagina o que aconteceu. Tá? O povo ainda estão passando por isso. Se recuperando, mas ainda tem muita gente que não voltou para casa. Não tem nem né? para voltar. Tem muita gente que fala que tem esperança, que vai reconstruir a sua casa. Então, isso é passar pelo sofrimento com fé. Com fé. Crer, né, que amanhã é um novo dia, que eu vou poder reconstruir a minha casa. Isso é uma lição pra gente que tem tudo, né, e acha que tá sofrendo demais, né? Justamente. Então a gente tem que ver que depois, após a tempestade, vem a bonança. Mas será possível essa transformação? Sim, é possível. Porém, não se trata de um mero esforço humano, mas divino. Então, olha só, gente. Não adianta achar que é o nosso esforço, não. A gente tem que pedir a Deus essa força. Só Deus é que dá essa força. Só Ele é que vai fazer com que a gente tenha essa fé, essa esperança que os dias vão melhorar, que as coisas vão melhorar, que eu vou construir e reconstruir a minha casa, que eu vou voltar para o meu emprego, que eu vou passar num vestibular, né? Que eu vou conseguir ter a minha casa própria. Então, são exemplos, né, de pessoas que têm essa esperança. Por quê? Porque tem um Deus atrás de tudo isso. Se você não tiver a oração, se você não tiver a fé em Deus, você desiste, você não vai para frente, né? Encontrar alegria na dor não significa buscar o sofrimento, é experimentar a alegria de saber que apesar da dor, ela é sempre passageira, como o Lucimar já falou, né? Então não vai permanecer, tudo vai passar, né? Como ela colocou aí, né? A Lucimar falou que Deus, Ele não dá uma cruz maior do que você possa suportar, carregar. E que seu fim vem a vitória. Na carta aos Romanos, Paulo ensina que o sofrimento produz perseverança, paciência, persistência e constância. Características que se apresentam no homem maduro, que se mantém leal à sua fé e aos seus propósitos, mesmo quando está debaixo das maiores tribulações ou sofrimento. O sofrimento é um meio que Deus usa para fazer crescer na fé. Pedro diz que o sofrimento é comparado à ação do fogo, como um elemento purificador, um elemento que torna o objeto aprovado, aperfeiçoado, confirmado.
Deus usa o sofrimento para refinar-nos. O cristão, quando deparar-se frente ao sofrimento, pelas mais variadas razões, deve lembrar-se que não é um desventurado, mas um amado de Deus. Os sofrimentos pelos quais passa são maneiras, talvez até incompreensíveis da razão humana, de Deus fazer bem à sua vida. Os sofrimentos suportados com paciência por um cristão servem de exemplo e testemunho para toda a igreja. Então a gente lembra também do livro de Jó, né? O livro de Jó. Que sofreu tanto, mas depois, né, teve a sua vitória. Quem tiver nessa situação de muito sofrimento e assim, leia o livro de Jó, é muito, muito interessante. O sofrimento é a escola onde aprendemos a consolar e confortar as pessoas da mesma maneira como Deus o faz. Somente quem enfrentou dor, sofrimento e perdas pode genuinamente consolar os que enfrentam tais situações. O livro de Jó é do Velho Testamento, gente. Então, aqui está falando nesse texto, né, que é o texto do seminarista, né? O seminarista Diego Mendes. Diego Mendes. Então, a gente quando tem experiência de dor, de sofrimento, a gente pode aconselhar as outras pessoas que estão passando por alguma dificuldade, alguma tempestade, algum sofrimento, né? Aconselhando e falando que a gente pode vencer tudo através da fé, né? Acreditando que dias melhores virão. Bom, nós temos também um texto do bispo da administração apostólica, lá, pessoal do São João Maria Vianney, que é o Dom Fernando Areias Rifan. Ele fala um pouco sobre sofrimento e dor. E diz ele: no tempo quaresmal, cujo ápice será a celebração da vitória pascal de Cristo sobre o mal e a morte, faz-nos refletir sobre o sofrimento em nossa vida, o mal e a dor que sempre estão presentes em nossa existência. Por que o mal? Deus não é nosso Pai? Por que permite que soframos? É a grande questão da humanidade em toda a sua história, a existência do mal. O catecismo, inclusive é bom ler o livro de Jó porque fala sobre isso, né? Por que o mal foi atacar uma pessoa que era tão querida por Deus? O catecismo da Igreja Católica nos diz que a resposta não pode ser dada de modo rápido e simples, mas há que se considerar todo o conjunto da fé cristã, a bondade da criação, as sábias leis divinas da natureza, a pequenez e limitação da criatura. Só Deus é perfeitíssimo, sem deficiência. As criaturas que somos nós, não somos, né? A liberdade humana, o drama do pecado, o amor paciente de Deus, a sabedoria misteriosa da providência divina, enfim, todo o conjunto da mensagem cristã traz a solução para o problema do mal. Porque é igual no início lá ele fala, por que existe o mal? Porque Deus é nosso Pai, por que a gente sofre? Tudo isso, nós somos criaturas e nós botamos o pé na terra, estamos sujeitos a sofrimento. E muitas situações, igual a gente já falou com a questão do corpo, quando você não cuida do corpo, às vezes você cuida e acontece de adoecer, mas muitas e muitas vezes o médico fala, olha, o senhor tem que fazer isso, o senhor se cuida, o senhor não fuma, o senhor não bebe demais, o senhor não faz isso e aquilo, e a gente vai levando a vida. Faz atividade física e não faz. Não faz. E a gente vai levando a vida, né? Mantém o peso, mantém não sei o que e tal. Não, a pessoa quer viver do jeito que quer e tal. Aí lá na frente tem as consequências. Então é uma questão que pode acontecer o mal, que nós mesmos cavamos, né? Em muitos casos, as doenças estão relacionadas com o fato de a gente não se cuidar. Porque nós somos o tempo, Deus falou, cuida. O cuidar é você trabalhar com o corpo já de qualquer jeito, não. É cuidar mesmo. Cuidou, você está prevenindo de muito mal. Outra coisa é a natureza, né? A natureza que às vezes não, nós agredimos muito a natureza. E logicamente a natureza tem a sua resposta. A sua né? resposta. Então muitas vezes é isso que vem, né? Situações que como é que vai pedir para Deus, não deixa acontecer isso, mas foi nós que cavamos, que deixamos, que desmatamos, que não cuidamos das nascentes, né? Então tudo isso pode estar acontecendo. Em sua sabedoria e bondade infinita, Deus quis criar um mundo em estado de busca da perfeição última. Essa série de transformações que se operam no universo permite, no desígnio de Deus, juntamente com o mais perfeito, também o imperfeito. Com as construções da natureza, também as destruições. Juntamente com o bem físico existente, o mal físico.
enquanto a criação não houver atingido a sua perfeição. As leis físicas e químicas universais criadas por Deus são benéficas universalmente, embora, pela deficiência das criaturas que somos nós, por serem tais, possam produzir alguns malefícios particulares, a não ser que Deus interfira com um milagre, que é a suspensão temporária do efeito de suas leis universais da natureza, o que só raramente acontece, por motivo que só Deus é que sabe, né? Igual teve o dilúvio, né? Aconteceu o dilúvio e quem parou o dilúvio foi Deus. Então muitas coisas ocorrem pela mãozinha nossa, né? Que nós somos danados e não sabemos ter limite para nada, né? A ganância do ser humano está uma coisa absurda. Destruindo a natureza, sabendo que a destruição dela é a nossa destruição. Mas mesmo sabendo, a ganância é maior. Aí o interessante é que a pessoa ganancia é rica, aí um dia a morte chega e leva ele. Aí o que adiantou? Tanta, juntou, ficou lá no banco e ele foi embora. Então a gente tem que pensar muito nisso, né? Vamos começar a desmatar. Igual lá na palavra de Deus que o cara falou, construiu um celeiro enorme para botar lá, né? as suas plantas, as suas colheitas. Né? Aí no outro dia, na mesma noite, né? Ele pensou e planejou lá na frente aproveitar. Aí Deus vem aqui. É o maior exemplo. Maior exemplo. Tá tudo aqui, ó, gente, na palavra de Deus. Bom demais, os evangelhos, as parábolas, né? Além disso, existe o mal moral, procedente da vontade livre do homem, pelo mau uso da liberdade que Deus lhe deu para poder merecer, agindo sem coação. Então aí, gente, a vontade livre do homem, pelo mau uso da liberdade. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio. Então ele fala, não faça isso, como aconteceu lá, né, no Jardim do Éden com Adão e Eva. Come a fruta, não faça isso. E aí, tanto que quando eles comeram, né, eles já começaram a sentir vergonha, né, coisa que eles não sentiam. Ficaram se escondendo de Deus, né. Então é isso que acontece quando a gente não faz a vontade de Deus, né? A gente usa a liberdade não de acordo com os ensinamentos de Deus, a gente só se prejudica. Aí a gente vai ficar com vergonha de Deus, né? Não fazer a vontade dele. Então, se Deus fala para cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo, aí você está sentindo alguma coisa, aí você vai ao médico, o médico fala, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você simplesmente não obedece, não importa, não liga. E aí, quais serão as consequências? Quem vai sofrer? Justamente. O seu corpo, muita gente né? vê que acontece isso. E acontece. Então a gente está assim, cansado de ver na televisão orientação médica, que tem que fazer atividade física, que tem que se alimentar, cortar algumas coisas, quem está com certos tipos de problema, e simplesmente a pessoa, né, não tem, não obedece, né, não escuta. Às vezes até escuta, mas não faz, né, não cumpre, né, aquilo não faz. Então isso aí acaba se adoecendo e causando sofrimento, né, uma doença, né, que vai fazer você sofrer, né. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio, porque Deus ele não é invasor, né? Ele te chama e só você que pode decidir, que pode falar assim, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Mas se não, se você decide não fazer, então tem que arcar com as consequências, né? Então, Deus sempre sabe tirar do mal um bem. Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Santo Agostinho, Libero Arbítrio 1, 2. Primeiro, né, é de um livro de Santo Agostinho. E nós também devemos sempre tirar do mal um bem, a caridade, a solidariedade, o arrependimento, a contrição, o propósito de melhorarmos a nós e o mundo, a paciência, a humildade, o desapego, enfim,
as virtudes cristãs que nos preparam para uma eternidade feliz sem males. Então, às vezes você praticou alguma coisa de errado, uma maldade, prejudicou alguém, aí depois você cai em si e vê que aquilo você errou. Então você sofre com aquilo porque você percebe, né? Tem a consciência que você errou. A partir do momento que você vai lá, pede perdão para aquela pessoa, tenta redimir-se, tenta devolver aquilo que você tirou daquela pessoa. Eu não digo nem em coisas materiais, mas às vezes um sentimental mesmo, que você fez a pessoa sofrer, né, humilhou e tal. Naquele momento, Deus tirou daquele mal, daquilo que você fez de mal, um bem, porque você se transformou, você se humilhou, você soube se arrepender. Então, ele tirou um bem daquele mal, né, que você praticou. Então, por isso que Santo Agostinho está falando isso. E que essas virtudes que ele citou aqui, na humildade, o desapego, paciência, as virtudes cristãs, vão nos preparar para uma eternidade feliz. Olha que coisa mais linda, né, gente? Manteremos o olhar fixo sobre Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Nele encontra plena realização toda a ânsia e aspiração do coração humano, a alegria do amor, a resposta ao drama da tribulação e do sofrimento, a força do perdão face à ofensa recebida e a vitória da vida sobre o vazio da morte. Tudo isso encontra plena realização no mistério da sua encarnação, do seu fazer-se homem, do partilhar conosco a fragilidade humana para transformar com a força da sua ressurreição. Nele, morto e ressuscitado para a nossa salvação, encontram plena luz os exemplos de fé que marcaram estes 2000 anos da nossa história de salvação. Papa Emérito Bento XVI, no Porta Fidei 13, né, na sua carta. Então, gente, coisa mais linda falar, né? Que o sofrimento, a ressurreição de Cristo, né, é um exemplo para nós. E eu queria falar uma coisa assim, interrompendo. Existem muitas, o mundo hoje, as pessoas hoje, eles procuram ídolos, procuram mitos, procuram pessoas em quem se espelhar. É a coisa mais errada que o cristão pode fazer. Porque a única pessoa em que a gente pode se espelhar e dizer, esse eu vou seguir, é Jesus. É Jesus, né? Exatamente. E acompanhar a Bíblia. Por que eu chamo a atenção? Porque hoje o mundo está desregrado, o mundo está atrapalhado, porque estão seguindo quem? Trocando os valores, Trocando né? valores e seguindo pessoas que não têm nada a acrescentar. São pessoas que entram aí na internet, você não sabe a procedência, fala o que quer e a gente acredita no que ele está propagando, mas não o que ele vive. Você não conhece a vida da pessoa. E muitas vezes nós estamos vendo aí, teve casos de pessoas aí que têm milhões de seguidores, estão atrás das grades, fazendo coisas ilegais. Então é um chamamento para quê? Para entender que quando você tem sofrimento, você tem que saber aonde eu vou procurar consolo. E não é na internet, em cima da fulana, do ciclano, do coach, disso e daquilo outro. Nós somos cristãos, nós não podemos entrar nessa onda. Nós temos que saber que nós temos que seguir a Cristo. Tudo que a gente precisa saber está na Bíblia, nos 10 mandamentos, né, nos ensinamentos que Jesus pregou. Se você seguir aí, você não precisa se preocupar com mais nada, você não precisa seguir seu ninguém. Eles não têm nada a acrescentar na sua vida. Né? Então muitas vezes as pessoas entram num buraco que não tem fim porque seguem coisas do mundo. E nós não podemos ser assim. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não somos do né? mundo, a nossa morada é eterna, e às vezes lugar. Isso, e para se livrar, às vezes pensar em se livrar do sofrimento e tudo, a gente se embarca em situações, em coisas totalmente, né? Em seitas, em tudo quanto há que a gente vê, né? Então tem que tomar muito cuidado. Igual tem uma música lá assim, o meu lugar é o céu, é lá que eu quero é morar. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Dando uma palhinha para vocês. Então, gente, nós vamos encerrar o nosso programa. Agradecemos
a todos que estão acompanhar aí nós até o final, né? Muito obrigada. Daqui 15 dias estaremos Se novamente Deus quiser. com um novo tema. Vocês também podem sugerir entre esses dias, né? Para a gente poder planejar o nosso próximo programa. Isso. Então nós vamos agradecer ao Senhor por mais este programa que Ele nos concedeu fazer, participar, porque é só pela graça dele mesmo. Tudo aquilo que a gente planeja, né? A gente tem a unção do Espírito Santo, a gente reza, a gente pesquisa, procura para poder passar para vocês. E a gente, como eu falei no começo, a gente acaba também aprendendo muito, né, Lucimar? Então vamos agradecer rezando a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então aguardamos vocês daqui 15 dias. Eu quero só lembrar o seguinte, às vezes você está assistindo nosso programa pela primeira vez e fala, mas as meninas falam tão bem, eu queria ver outros programas dela. Entra no YouTube, programa Caminhos da Fé, Olga Lucimar, coloca lá, vai aparecer vários e vários temas que nós, graças a Deus, estamos no nosso 2º ano de programa. Deus tem abençoado, né? Nos ajudado e nós estamos aqui. Então, para você ver os outros temas, são muito interessantes. Vai lá, Caminhos da Fé, Olga e Lucimar. Olga e Lucimar, isso. Coloca lá que vai aparecer uns temas para vocês nos acompanhar, tá bom? Então, fique com Deus, Imaculada Conceição. Até a Amém. próxima. Até a Em nome próxima. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau. Tchau. A túnica de Cristo. A túnica de Cristo foi tecida por Maria, com linhas de ouro fino, vermelho cor de amor, com verde de esperança, sorrindo ela tecia, com linhas de saudade.